Meu amigo, meu irmão, boa tarde. Domingão hoje, poderia estar tranquilo, descansando, mas me deu uma vontade tão grande de vir aqui em casa, né? De pegar aqui a Bíblia que está aqui, certo? Ler uma mensagem para você, para a sua vida, que Deus possa te clarear a mente, o pensamento, através das minhas palavras. Deus possa tocar o mais profundo do seu coração, em nome de Jesus. Meu irmão, vou ler aqui em Mateus 7, a partir do versículo 13, que fala sobre os dois caminhos. Então, 13: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. São muitos. A Bíblia deixa clara que são muitos. Pode ver aqui que a Bíblia aqui está em vermelho, que é quando o próprio Jesus falava, né? 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que entram por ela, né? Os que a encontram, certo? Então aqui, meu amigo, Jesus está falando que para a gente chegar até no céu, a gente tem que renunciar muitas coisas, tá? Muitas coisas. De repente, você pode pensar assim: nossa, mas chegar no céu é difícil. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Pois é, mas se a gente fosse reconfigurado, né? A gente não teria necessidade de tantas coisas bestas que a gente faz hoje, né? O próprio celular que eu estou usando aqui, ó, se arrancar ele de mim hoje, eu vou sentir uma falta violenta, porque eu acostumei com ele. Mas antes ninguém conhecia, ninguém sentia falta. Só que o inimigo das nossas almas, ele sabe o meu ponto fraco e o seu ponto fraco. E ele vai fazer enganando as pessoas, fazendo as pessoas aderir tantas coisas para a vida, e a pessoa depois não consegue se livrar daquilo ali facilmente, se não for, né, lógico, pela mão de Deus, né, e também do esforço da pessoa. Então, as coisas que a gente tem que abandonar para a gente entrar por essa porta estreita são várias coisas. Vício, né? Por exemplo, vício só traz desgraça para a vida, né? Pecado, um monte de coisa que só traz desgraça para a vida. É coisa que o inimigo oferece. Deus não oferece vício, Deus não oferece pecado, Deus não oferece nada dessas coisas que a gente tem que abandonar. E são coisas que só traz desgraça para a vida do ser humano, né? E aqui a Bíblia deixa bem claro que espaçoso é o caminho que conduz ao inferno, que conduz ao lago de fogo. Então esse caminho, essa porta é larga. Se você de repente está, né, em alguma fé, frequenta alguma igreja, frequenta algum meio religioso que te permite beber, te permite fumar, que te permite de repente você vai na igreja bonitinho, participa, de repente até faz alguma coisa, trabalha na igreja, mas de repente tem uma farra, você vai lá e bebe, faz farra, fala besteira perto de criança e pinta os 7, os 14, os 21, né? E de repente você pensa que nada, não tem nada a ver, nada a ver. Mas só que às vezes o ser humano, ele pensa, ele foi acostumado assim, que a gente pode negociar com Deus, a gente dá isso,
na troca disso. Mas Deus não é assim. Deus não quer o nosso sacrifício. Ele quer a nossa obediência. É só isso que ele pede. Deus não quer que eu saia daqui e vou lá para o fim do mundo a pé, fazendo sacrifício. Jesus já fez o sacrifício perfeito que jamais eu vou conseguir fazer. Jesus não quer que eu me ajoelhe aqui, ó, e fico aqui até amanhã orando. Não quer. Ele sabe no meu coração que eu tenho que falar com ele. Se eu tiver de ajoelhar e ficar 1 hora de prazo, 2 orando, se tiver palavra realmente para isso, glória a Deus. Mas se eu tiver 30 segundos, fazer a oração 30 segundos, para ele, mesma coisa. Ele quer a nossa obediência e não o nosso sacrifício. A Bíblia fala aqui, então, né, que espaçoso é o caminho que leva para o inferno, e muitos são os que andam por ele e vai direto para o inferno. Então, meu amigo, não se engane, tá? Não se engane. Para a gente entrar no céu, a gente tem que renunciar. Renuncie à sua vontade. Jesus, quando ele tomou aquela cruz para ele ser morto, ele falou, né? Quem quiser vir pós mim, tome sua cruz e siga-me. Naquele tempo ali, naquele costume da época, não se via as pessoas carregando uma cruz à toa. Se alguém estava carregando uma cruz, era para morrer. Era para morrer, não tinha isso. Se estava carregando, era para morrer. Mas Jesus não falou de uma morte física. Ele falou de uma morte de costumes, uma morte do velho homem e nasceu o novo homem. Quando Jesus falou, tome sua cruz e siga-me, foi como ele dissesse assim, morra para as suas vontades, morra para o mundo, morra para o pecado e viva para mim e terás a vida eterna. É isso que ele falou. Então, se a gente quiser ir para o céu, a gente tem que abandonar esse monte de coisa que parece ser boa, mas é ruim. Quais são as coisas que parecem ser boa? Bebedeira, drogas, prostituição. Quando eu falo prostituição, talvez na sua cabeça você pode pensar assim, né? Sexo por dinheiro. Mas não. Deus não quer saber se tem dinheiro no negócio ou não. Para começar, no vocabulário de Deus não existe namoro, existe casamento, né? Então, bom seria se o ser humano não ficasse com esse negócio de namorar, não. Namoro com uma hoje, outra semana que vem, outra hoje. Tanta gente que se diz cristão e deixa os filhos nessa bagunça, nessas festas aí, né? Aí fica, né? Negócio de fica com uma hoje, outra amanhã, outra depois, certo? E acha que tá tudo certo. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para ninguém, tá? Imagina a alegria que tem um casal que namora o único e já se casa. Imagina que alegria, não tem nada para arrepender, não tem uma peguinha para o inimigo te acusar. Então, é assim que Deus quer a nossa vida, tá? Então, aqui no versículo 15, né? Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado com muitos falsos profetas. Naquela época já existia falsos profetas. Imagina hoje o absurdo que está um monte de falso profeta. É muita gente que prega a palavra por dinheiro, muita gente que prega a palavra por fama, muita gente que tenta ajudar Deus a fazer, muita gente que quer ser reconhecido como o poderoso, o grande homem de Deus, que ele fala e Deus faz. Muita gente quer ser reconhecido assim hoje, mas a palavra de Deus,
o certo é a gente ter um imenso temor de pregar a palavra. Quando a gente se expõe para falar da palavra, a gente tem que saber que a alma de quem está ouvindo vale mais do que o mundo inteiro. E eu não posso enganar essas pessoas, porque se eu enganar essas pessoas, eu vou perder a minha parte da vida eterna, né? Eu perco. Então não posso enganar. Então, meu amigo, eu poderia estar deitado no banquinho lá na casa do meu sogro agora, descansando, mexendo no celular. Mas estou aqui me expondo para te falar que Jesus te ama, que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro, tá? E não importa o tamanho do seu pecado, Jesus te ama, tá? E ele morreu para te salvar. Basta você aceitar ele como o único Senhor e Salvador da sua alma, não da sua vida, porque a sua vida o médico salva, né? Mas é a sua alma. Basta você aceitar ele como o único Senhor e Salvador. Meu amigo, muitos falsos profetas, né? Pessoas que ficam enganando o povo, pessoas que perdoam pecado. Só Jesus pode perdoar pecado. Somente Ele pode perdoar pecado. Somente Ele. Confesse os seus pecados para Ele, porque Ele pode perdoar pecado. Somente Ele. Mas quando é um pecado que de repente você confessa para Ele e continua fazendo, não é arrependimento, é remorso. Quando a pessoa continua fazendo, a pessoa ficou triste ali, pronto, e continuou fazendo. Mas quando a pessoa realmente abandonou, o perdão é garantido, porque ele se arrependeu, né? Agora, meu amigo, aqui, ó, em Gálatas 1, versículo 1, 2 e 3, se não me engano, no máximo 4, aqui, ó. Fala assim, ó, o que Paulo falou para a igreja da Galáxia, para os Gálatas, né? Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo não era apóstolo por vontade de qualquer um, não. Ele era apóstolo por vontade de Deus, o próprio Deus, que o chamou para ser apóstolo, né? Então, quer ver? Agora aqui, ó, aqui no primeiro versículo fala que Paulo foi um apóstolo da vontade de Deus, foi o próprio Deus que chamou ele, para deixar bem claro isso. Agora aqui no 6, Paulo fala, né? Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava repreendendo a igreja da Galáxia, né, dos Gálatas, porque eles estavam mudando a forma de servir a Deus. Eles estavam introduzindo coisas na igreja que não tinha nada a ver com o evangelho. E Paulo falou, né? Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou, que é Deus, né? Que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Estava indo para outro evangelho. O próprio Paulo, apóstolo, pela vontade de Deus, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, naquela época, já tinha pessoas que queriam perverter o evangelho de Cristo. Mas qual é o evangelho de Cristo? A primeira igreja que foi feita, muitos falam, a igreja católica. Beleza, não está errado. Igreja católica. Mas, em um dado momento,
pessoas começaram aqui em Gálatas já faziam isso, né? Já estava mudando o evangelho para outras coisas. Já estava mudando. Paulo chamando eles para o arrependimento, para seguir o evangelho que ele ensinava. Paulo, apóstolo de Deus, né? Apóstolo de Cristo pela vontade de Deus e não pela vontade de homens. Falou: cuidado, vocês estão passando para outro evangelho, misturando coisas na igreja, coisas no evangelho que não tem nada a ver com a vontade de Deus, não tem nada a ver com o que ele ensinava para a igreja. Então, Paulo se foi e as coisas foram acontecendo, começaram a bagunçar a igreja, até que surgiu os protestantes, que somos nós. Protestante, a igreja evangélica, somos nós, né? E muitas coisas foram introduzidas na igreja, por isso que houve aí, né, a revolta protestante, né? Até a gente ver a história de Martinho Lutero. Te convido a assistir, né, sobre as 95 teses de Lutero, por que aconteceu, tá? Aqui, ó. E depois, Paulo falou, né, no 7, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam querendo perverter o evangelho de Cristo. Pessoa perverteram e realmente perverte até hoje. 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Paulo falou, mesmo se eu mesmo, nós mesmo, Paulo falou, mesmo se eu anunciar um outro evangelho, além do que já foi anunciado, mesmo se eu ou um anjo de Deus aparecer aqui em pessoa, né, em luz, e falar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Amaldiçoado. E muita gente hoje está ensinando outro evangelho além do que Paulo ensinou. Se pergunte, na sua igreja que você congrega, eles estão ensinando alguma coisa diferente do que Paulo ensinou? Vamos começar na igreja evangélica. Paulo ensinou um monte de gente falando língua estranha, rodando, pulando, sapateando, parecendo peão, piorra. Paulo ensinou isso? Paulo ensinou as pessoas a ficar adivinhando até o CPF? Paulo ensinou esse tipo de coisa? Paulo ensinou pessoas a pregar por dinheiro? Paulo ensinou pessoas a pregar para ter fama? Paulo ensinou isso ou não? Se ele não ensinou, abandone enquanto há tempo, né? E tem várias coisas na igreja evangélica que Paulo não ensinou e esses retardado espiritual está ensinando, que seja amaldiçoado esse evangelho maldito que tem pregado, em nome de Jesus. Agora vamos para a igreja católica, que também se dizem cristãos, são intitulados como cristãos. Paulo ensinou a adorar imagens. Paulo ensinou a ter santos, né, imagens na igreja. Recentemente aí um bispo da igreja católica fez uma movimentação lá, né, algo assim, com um crânio. Se a igreja evangélica fizesse isso, era feitiçaria. Se a Umbanda fizesse isso, a Quimbanda, o Candomblé, feitiçaria, qualquer satanismo fizesse isso, a igreja ia excomungar essas pessoas. Mas como a igreja evangélica, como a igreja católica, tá tudo certo, já fala que é ato de Deus, é coisa de Deus. Paulo ensinou as pessoas ir para a igreja, fazer reunião bonitinho, e depois beber, falar besteira, bobajada, perto de criança. Paulo ensinou as pessoas ficar com uma hoje, ficar com a outra amanhã. Quantas pessoas você conhece que tem a vida destruída? Pessoas que saíram nessa ficação, essa agarração aí, né? Aí engravidou,
e o pai está pagando pensão, longe dos filhos, a mulher está criando os meninos pelejando, de repente com outros homens, né? E aquela bagunça. Paulo ensinou isso? Paulo ensinou? Tanta gente está nesse caminho hoje, tanta perdição. Paulo ensinou as pessoas confessar pecado para um ser humano e o ser humano perdoar. Paulo ensinou batismo de criança. O batismo é sobre arrependimento, é sobre morrer o velho homem e viver o novo homem. O próprio Jesus, ele foi batizado adulto. Se fosse para batizar criança, ele teria dado exemplo, porque ele veio na terra só para dar exemplo. Paulo ensinou ter a tradição da igreja acima da escritura. Paulo ensinou a gente escutar mais um ser humano, comedor de feijão, a respeitar mais pessoas do que a Bíblia. Faz essa pergunta para você, se é onde você congrega, se estiver de acordo com o que Paulo ensinou, parabéns, continue firme e forte. Se estiver errado, que seja amaldiçoado esse evangelho maldito, em nome de Jesus. Que seja amaldiçoado, que seja anátema, em nome de Jesus Cristo. Amém? E no 9, assim como já dissemos, agora, de novo também o digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Paulo fez questão de falar duas vezes, no capítulo 8 e no capítulo 9. Ele fez questão de repetir claramente, para todo mundo entender. Na minha Bíblia tem isso, na sua Bíblia tem isso também, tá? Então, meu amigo, não brinca não, tá? Não fica com essa bobagem de ficar na festa, oba-oba, e farra, e foguete. Não fica pensando nisso, porque o caminho que leva à vida eterna é estreito, tá? E respeita a Bíblia acima de tudo e todos, senão você vai queimar no fogo eterno, infelizmente, tá? Mas não sou eu que digo, é a Bíblia que fala isso. Muito cuidado. Lá o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Vai ter choro eterno e ranger de dentes. Cuidado, não brinque. Você só tem uma chance. Bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Se você precisar de uma oração, de um conselho, de uma ajuda, me chama. Vai ser um prazer enorme te ajudar. Boa tarde e muito obrigado.